Vem cá, vocês lembram o que nós falamos na semana passada? Quem é que estava aqui? Ninguém lembra? Então não adiantou nada eu vir para cá. Santificação. Baiano, nós falamos sobre a santificação, o momento passado, o presente e o futuro. Aquela que nós temos em Cristo, posicional, aquela que nós levamos o dia a dia e aquela que nós teremos um dia na plenitude. Que a nossa pátria aqui é transitória, nosso destino é outro, e lá nós seremos pleno. Nós falamos também dos agentes da santificação, que é a palavra, o Espírito Santo e o sangue de Jesus. Tudo nos dá santificação. E nós começamos a falar sobre a estrutura humana. Eu quero continuar hoje. 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23. Então, Paulo cita que a estrutura humana é composta de espírito, alma e corpo. Essa é a nossa visão, porque tem pessoas, tem doutrinas, tem denominações que falam que o espírito e a alma são a mesma coisa. Só que a Bíblia, ela identifica o espírito, alma e corpo. E Paulo está dizendo que esses três elementos precisam andar em santidade e uma vida que é vosso espírito irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus. Irrepreensível é um trabalho que não tem retoque. Você ter uma vida que todos vão dizer irrepreensível de santidade. Nós chegamos a falar rapidamente sobre o Espírito. No Espírito está a nossa consciência de Deus. É através dele que nós conectamos a Deus. Então, logo, o que tem no Espírito, consciência e fé. A Bíblia diz que esses elementos precisam de santificação. Capítulo 7, 2 Coríntios, versículo 1, Paulo começa assim: já que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia, tanto no corpo como no espírito. Então eu preciso ter um espírito puro diante de Deus. Paulo diz em 1 Timóteo 4, que ele diz que muitos terão uma consciência cauterizada, insensível, para ter uma relação com Deus, porque eles querem viver a vida como ela é, não como a palavra. Vocês leiam lá, estou citando para vocês anotarem. 4:1. O Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Agora leio o 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a consciência. Então ela morre. E a Bíblia diz em 4:4 de 2 Coríntios que o Deus do século cegou o entendimento, não resplandece, você fica cego, você não tem ligação. Por isso que quando Jesus vai salvar alguém, ele toca no Espírito, que é a fé. Pronto? Agora vamos para a aula. Pastor, cauterizado, qual é o versículo? 1 Timóteo 4, 1 e 2. A alma é o centro nosso, é a personalidade.
Eu vou dizer, a teologia herculana, minha teologia, Não pode ser a sua, tem que ser a tua. pois tem coisa na Bíblia que eu sei que eu tenho alma, mas eu sei que o homem, quando ele pecou, ele foi afetado em algum lugar na sua estrutura, e eu acho que na alma. A imagem que Deus colocou em nós foi na alma, a imagem moral. A nossa semelhança com Deus é que nós somos seres pessoais. O pecado não tirou isso de nós. Nós somos semelhantes a Deus mesmo caído. Hein? Diga. Pastor, mas se é o espírito que precisa de santificação, não seria o espírito que seria o atingido pelo pecado? O espírito morreu Quem está caído não está morto. espiritualmente. Mas continuamos sendo a imagem e semelhança de Deus. Continuamos a ser semelhantes a Deus. A imagem nossa perdemos com o pecado. Agora, é aí que entra. Se você olhar qual foi o propósito de Deus em Cristo Jesus? Restaurar a imagem perdida. E aí, se você não tiver conhecimento e atitude, eu faço discipulado com algumas pessoas, e sempre eu pergunto: como está a sua imagem como a de Cristo? Porque nós paramos no meio do caminho. Deus nos deu a palavra, Deus nos deu o Espírito que nos ajuda a cumprir a palavra e a transformar a nossa vida, e nós, preguiçosos que somos, porque Deus já fez, nós somos igualzinho capítulo 47 de Ezequiel, entramos na água só nos artelhos. Você não quer nadar. O anjo fala: vem, 500 metros, a água sobe um pouquinho, vem, 500 metros, sobe um pouquinho mais. Nós chegamos, molhamos os pés, estamos dando por satisfeito. Fazendo a comparação do tabernáculo, nós pulamos o muro, caímos no pátio, ali ficamos. Para você chegar ao santo, você tem que morrer. O altar de bronze está na porta. Tem que morrer o eu, a minha vontade. E uma das coisas que é mais difícil de morrer chama-se martirizar o corpo para orar. Por que a igreja não ora hoje? Porque não quer morrer. Quer bênção de Deus. Se você fizer campanha, você pode encher. Procurando bênção, fácil. Vai para o joelho que você ganha. Mas ninguém quer. Esse é o preço. O evangelho não é para preguiçoso. Porque na verdade o ganho é diferente daquele que as pessoas estão buscando. Estou pensando que o negócio nem assim. As coisas de Deus, olha, eu sempre digo brincando, a única coisa que nós temos de Deus é a salvação, que é de graça. O resto você tem que correr atrás. Se esforçar. Mas a questão, eu vou tocar nesse ponto mais uma vez, pastor. Eu acho que o que é buscado, evidentemente que toda a recompensa não é todo mundo, né? Mas o que é buscado é não é aquilo que realmente você tem que buscar. Porque aí você fica buscando coisas, né? Então a passagem ali fala que ele não recebe porque ele não sabe orar. Bem, isso falou lá. Porque a gente já acostumou, pedis e não recebeis porque pedis mal. Não. Pedis para o vosso próprio deleite. Fala aí, Tiago. Então aquilo que traz satisfação na visão de Deus, na ótica de Deus, é diferente daquilo que a gente está acostumado a. Porque nós estamos trocando o evangelho que veio para salvar, para libertar o homem, para mudar o homem através de coisas. Hoje a pregação, você vê que Deus vai te dar isso. O evangelho não, veio dar salvação, que ninguém consegue dar salvação não ser Jesus. E nós mudamos de forma.
Irmãos, eu não tenho nada contra Deus usar pessoas, eu creio, mas eu não vou atrás. A maior revelação é isto aqui não muda, é a palavra eterna de Deus. Aonde tem pessoas, está sujeito a erros, porque não tem ninguém perfeito. Tudo que você quiser para você tem na Bíblia. Por isso tem que conhecer a Bíblia. Não adianta, irmão, não adianta. Crente preguiçoso que não lê a Bíblia, que não medita na Bíblia, que não ocupa da Bíblia. Ontem estava conversando com um jovem que ele ia dar um curso, estudar provérbios. Vocês estão estudando, né? E eu comecei a falar uma coisa prática, uma coisa que eu adotei. Ele falou: gozado, tudo que você está falando está no livro que nós vamos estudar hoje. Eu falei: se você quiser vencer, aí é problema da alma. Eu falei: a estrutura da alma é mente, emoções e vontade. A coisa difícil é transformar a mente. Eu falei com ele, eu tinha alguns problemas, e Satanás sabe, porque nós estamos numa luta, aquele problema, ele vem na sua mente incessantemente. Eu falei, eu decorava uma série de versículos para combater. Eu pegava um ônibus para ir para o trabalho, e vinha o pensamento, eu falava, a Bíblia diz assim. 1 minuto depois o bicho estava lá outra vez. Eu tinha que ir com outro versículo. Ele falou, é isso que Charles Swindoll está falando no livro. Eu falei, essa é a maneira de você mudar a sua alma, restaurar a sua alma. Por que não consegue? Porque as pessoas não sabem nem memorizar. A Bíblia, Deus diz a Josué, não se aparte do livro da lei, antes medita nele dia e noite, encha-se da Bíblia. 4:8 de Filipenses, Paulo diz, finalmente, irmão, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perfeito, seja isso que ocupe o vosso pensar. Só pensa por baixo, no zap, bateu uma mensagem aqui, eu vou dar uma olhada. Vai orar, vai buscar o Senhor, vai ver se Deus não muda. Você vai ter uma vida, restauração da alma. Leia. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Veja, eu vou falar uma coisa séria, que está na mídia. Nos próximos anos tem muita gente que vai sofrer de depressão, de pânico e de estresse. É a ciência que está falando. Se você tiver uma mente transformada pela palavra, você tem um remédio. Aleluia. Cai quem quer. Você tem um manancial na mão. Só que a gente não sabe usar. Pense em Deus. Um dia chegou uma pessoa toda quebrada. Eu acabei com um relacionamento e estou aqui, eu não consigo. Falei, minha filha, senta aqui. Qual é a sua relação com a palavra de Deus? Eu leio muito pouco, minha mente. E o que está ocupando o seu pensamento? O distinto. Então pensa em Deus. Se foi ressuscitado, muda o pensar. Ela levantou, tá bom, não preciso mais não. Tá banho até hoje. Ocupa, muda a maneira de pensar. Colossenses 3, 1 e 2 diz, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas de cima, onde Cristo está, aonde eu estou assentado com Ele. Mas nós não somos nesse nível aqui. Esse nível aqui é baixo, irmãos. Tem trovoada, tem terremoto, tem pancada, tem tudo aqui embaixo. Agora você lá em cima, está fora dessa zona, e Deus vai te abençoar, vai desfrutar de Deus, curtir. Tá?
Você não viu o que eu falei do hino? Você pega um hino desse, bota bem baixinho, vai curtindo Jesus, ó meu doce Rei. Jesus veio para mudar a nossa posição, irmãos, de uma imagem detonada para restaurar a imagem. Está lá em Colossenses 3:10. Quem quiser ver, está tudo na Bíblia, tá? Paulo ora: desde o dia que eu ouvi falar de vocês, eu não cesso de orar para que sejam tomados de toda a sabedoria da vontade dele. Isso? 3:10 não. Os vestígios do novo. Os vestígios do novo Ele se renova para o conhecimento segundo a imagem segundo daquele que o criou. Deus em Cristo Jesus você pode recuperar, você pode restaurar a alma, mas primeiro tem que mudar a sua maneira de pensar. Metanoia. E eu vou falar uma coisa para consolar vocês. Quem entra nesse processo tem que passar alguns anos para se libertar, para dominar o pensamento. Não é 2 meses, 3 meses. Satanás olha, tudo que você precisa e está passando. Doença, eu passei. E a minha doença reincidia de 3 em 3 meses, em câncer. Falou câncer, é decreto de morte. E aí o que podia vir na mente? Já era, vou embora. Eu tinha que me firmar na palavra, mas Deus pode. Deus é o Deus que cura. Passei 2 anos. Então a palavra me sustentou. Minha mulher está aqui. Nunca ela viu eu dar uma reclamada. Nunca. E nunca também fiquei para baixo. Porque a palavra sustentou. Foi ou não foi, velho? Participava de tudo da igreja. Ia fazer retiro, muitas vezes eu ia com a sonda. Mas a turma fala, porque as pessoas não gostam de ver, né? Mas eu ia assim mesmo. Você não sabe. Isso porque Deus, Ele te sustenta. Se você mudar a mente, ligar-se em Cristo, 2:16 de 1 Coríntios, fala assim: quem conhece a mente do Senhor que eu possa ensiná-lo? Nós. Ele fala: nós, porém, temos a mente de Cristo. Se você renovar sua mente pela palavra, você vai ter uma mente nova. Deus nos deu uma arma poderosa. Capítulo 10, 2 Coríntios, versículo 4 e 5, fala assim: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para... São das fortalezas. Tem uma que fala sofisma, outra fortaleza. O conceito de Deus. 2 Coríntios do quê? 2 Coríntios 10, 4 e 5. E levar cativo todo pensamento a Deus. Então, quando você se rende ao Senhor, o pensamento povoa, mas você tem condições de levá-lo cativo até dominar. Não nasceu aí, nós temos a mente de Cristo, então você segue o caminho. Porque a maneira como você pensa, você sente. Por que as pessoas estão fragilizadas hoje? Porque a estrutura de pensamento delas vagueia. Ainda mais agora na era digital, ninguém concentra em nada, só em bobagem. Flutua de um lado para outro sem concentrar nas coisas de Deus. E aí, meu filho, tem gente doente. Basta um olhar para a pessoa estar caindo do outro lado. É ou não é?
Você que se relaciona com muitas pessoas na igreja, você vê ou não vê as pessoas se maldizendo? Olha, nós somos filhos de Deus, nós temos uma eterna salvação. Era para você viver alegre. Você reclama de um lado, outro cara reclama de outro, porque está tudo frágil, não dá valor à salvação. Porque começa aqui. Quantas pessoas, quantas intrigas, parece que é a igreja de Corinto, que no meio da igreja, um povo de Deus foi chamado, comprado com sangue, pertencemos à família de Cristo. Jesus é o cabeça. O corpo de Cristo tem que ser um corpo saudável, aonde eu posso, está lá em Efésios 4, 15 e 16, eu posso gerar vida em pessoas e pessoas gerar vidas em mim. Esse é o propósito da igreja. E diz que cada junta, quando está coeso, trabalhando e já maduro, gera vida, produz crescimento. Faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Em amor. Então nós precisamos entender a nossa posição em Cristo. Nós precisamos restaurar nossa alma. Tá? Restaurar a alma só tem um jeito. Salmo 19:7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então tem que ser com a palavra. Não tem? Tá? Perfeita para restaurar a alma. Outra coisa que as emoções e a vontade. Nós não temos determinação, perseverança. Isto é um fundamento bíblico. Paciência, tem algumas versões que falam paciência, outras falam perseverança. Nós não perseveramos. Na parábola do capítulo 15 de Lucas, tem 3 parábolas. Qual é a primeira? Quem me ajuda? A primeira das ovelhas. 100 ovelhas que uma perde. Ali, tanto nela como das dracmas, tem uma palavra muito forte. Diz que o pastor deixa as 99, vai atrás da uma até. É essa a palavra. Ele sai em busca de uma que extraviou, até. Quando você for fazer qualquer coisa no reino espiritual, você tem que ir até. Eu me lembro quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu fiz um propósito. Vou orar depois do culto, todos os dias, até. E eu fui orando. Primeira semana é um desastre. Você quer mais levantar e ir embora. Mas depois persevera. E quando você persevera, Deus vem com a promessa. Quantos anos tem isso? 55 anos. Tá? Mas até. Nós éramos em 5 jovens. Nós falamos, vamos orar até. Eles falaram, vamos embora. Aí um falou assim, não tem nem sábado nem domingo, todos os dias aqui. E nós passamos a orar todos os dias, sábado, domingo, feriado. O nosso culto começava depois das 9, acabava o culto, a gente ia para lá, os 5 jovens, até. E todos os 5 foram batizados com o Espírito Santo, porque nós tivemos um propósito. Nós hoje programamos ler a Bíblia, na semana que vem, no dia seguinte já perdemos, já abandonamos tudo, não temos perseverança. Falta de fibra, porque a alma está dilacerada. Nós precisamos entender isso. Agora, eu quero entrar no outro caminho aqui. Qual é a vantagem de você ter uma vida de santidade?
Capítulo 6 de Isaías, quando Isaías teve aquela visão, ele fala: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado no alto e sublime trono. Então ele fala dos serafins com as 6 asas, 2, e ele clama a santidade. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia Da sua glória. está cheio de sua glória. Isaías, quando vê a santidade de Deus, ele estremece. Ele grita: ai de mim, eu vou morrer. Era um profeta, porque eu vi o rei, e ele se desespera, porque eu vivo no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi o Senhor. Porque eu sou um homem de lábios impuros E habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eu quero falar sobre a vantagem e as desvantagens dessa coisa. Muitos crentes hoje brincam com coisa séria no meio da igreja, porque não conhecem a santidade de Deus, nem a sua justiça. No capítulo 20 de Números, logo no início, tem o fato daquela rejeição de Deus a Moisés. Se não me engano, o versículo logo no início, 4 ou 5, quando Deus manda Moisés falar à rocha, e a Bíblia diz que ele manda reunir o povo, e irado com tanta murmuração, ele vai e fere a rocha. O que Moisés fez com o Senhor? Deus tinha falado uma palavra: Moisés, fale a rocha que ela jorrará água. E ele na ira feriu. 10 horas. 10 e 11, 11 e 12. Leia aí. 10. Moisés reuniu na congregação diante da rocha, e Moisés disse: ouvi agora, rebeldes, porventura tirarei águas dessa rocha para vós? Então Moisés levantou sua mão e feriu a rocha 2 vezes. 2 vezes. E aí, olha a resposta de Deus: E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não obedeceste? creste a mim, para me santificar diante dos filhos, por isso não metereis esta congregação na terra que lhe tenho dado. Quando, lá no capítulo 14 de Número, quando o povo de Israel, os príncipes vão visitar a terra, e eles vêm com um relatório desastroso, e eles incitam o povo a se levantar contra. Tem um texto, um versículo lá que Deus fala assim: eu perdoei os vossos pecados, mas não entrarão na terra. O que é santidade? A Bíblia diz que o santo e irrepreensível é afastamento de pecado. Deus perdoa pecado? Perdoa. O homem arrepender, mas ele vai pagar a consequência. Se você olhar o capítulo 14, imediatamente Arão é levado ao monte e morre. Há juízo, está lá em 5:24 de 1 Timóteo, que é rápido, mas há juízo que demora mais. Mas todos os pecados serão julgados. 14, 19 e 20, pastor. É 14, 19 e 30, não é isso? 14, 19 e 20. É. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade. E disse o Senhor: conforme a tua palavra, lhe perdoe. Mas eles falam: vocês não vão entrar. Ninguém vai entrar na terra. Vai morrer todo mundo no deserto. Olha a consequência. Então, quando nós falamos em santidade, é para que as pessoas não brinquem com o pecado. E tem muita gente: Deus é bom, Deus perdoa. Cuidado, a mãozinha dele também é leve. No 23 que ele fala: não verão na terra
de quem jurei para seus pais. Para seus pais. Pecado está perdoado, mas eles têm uma penalidade. Deus não alivia ninguém. Moisés não foi aliviado. Então não brinque com coisa séria. A santidade de Deus é muito séria. A santidade de Deus é o reflexo da beleza dele. A lindeza. Tem um hino que fala que era, como é? O retrato de Cristo, aquele que Eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar que exatamente. no privilégio que nos tiveram de ver o seu rosto e sentir o seu. Então, a beleza a gente não consegue visualizar porque Deus é espírito. Criar uma imagem. Como eu sei que ele é espírito, então eu não crio uma imagem pessoal. Mas a Bíblia retrata Deus com mão, com os olhos, para dar a entender, mas ele é acima dessas coisas, sobre todos. Por isso que tem que evitar, se me engano, capítulo 16, quando Agar, 16 de Gênesis, quando Agar foge de Sara, e ela fala, ali tem uma expressão, El Roi, o Deus que vê. Quando Deus encontra Agar e fala, volta, ela fala, esse, se me engano, 16, 13, 16, 14, ela fala, esse é o Deus que vê. Porque muitas vezes nós perdemos a percepção da realidade de Deus na nossa vida. Nós fazemos como Moisés. Moisés, quando chega visitar o egípcio, ele encontra lá o egípcio brigando com um judeu, um israelita. Ele olha para um lado, olha para outro e mata o sujeito. Estou livre porque ninguém viu, só que tem um que vê. O El Roi vê. Então eu tenho que ter temor, vida, santidade. A santidade me leva em qualquer lugar, eu vou brilhar, porque eu tenho um compromisso com Deus. Se você olhar capítulo 2 de 1 Samuel, a história de Eli com os sacerdócios, quando Deus levanta um profeta e diz para ele, eu vou acabar com a sua geração, porque você honrou mais aos seus filhos do que a mim. E ele diz, a quem me honrar, eu honrarei, e quem não me honra, vai morrer. Ele acaba com a descendência de uma. Quando Deus chama Arão, Deus fala assim, o sacerdócio será eterno, e Deus risca, então você não tem garantia. Aí entra a predestinação. Deus deu salvação e tirou. Você será eterno por desobediência, por não levar a Deus a sério, foi riscado. A geração de Itamar foi extinta, porque não preservou a santidade. Mas a outra geração de Eleazar, essa persevera, porque Deus diz, o sacerdócio de Zadok, eles vão ter casa firme, porque santificou para mim. Tem um capítulo 11 de Romanos, versículo 22, fala, vocês devem conhecer a bondade e severidade de Deus. E aí ele conclui, a bondade para aqueles que amam, a severidade para aqueles que desobedecem. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para os que caíram, severidade para o contínuo. Isso aí. A bondade de Deus permaneceres na bondade, de contrário, tudo também será formado.
Tá? Os que caíram, severidade, é o juízo. E os que permanecem firmes em obediência, ele sustenta. E ele fala: cuidado, eu agi assim, se você cair, você também será cortado. E aí, o que você pode saber? Deus é bom ou severo? É justo. É justo. Ele é bom e é severo. Para mim ele é bom. Depende da ocasião. Se você obedecer, ele é bom. Se você desobedecer, ele é severo. É justo. Mas mais É? mais severo para os que conhecem. Né? Pedro diz: Mas eu não li. o juízo, ele fala assim: o juízo começa pela casa de Deus, e são poucos os que se salvam. Aonde vai parar o justo? Quem me ajuda? Onde está escrito isso? Já falei que é Pedro. Segunda Pedro. Se não for primeiro, é Se não me engano, segundo. capítulo 2. Ele fala: o juízo começa pela casa de Deus, e são poucos os que se salvam. E aí ele fala: aonde vai parar o injusto? Vê se vocês acham. Você aí na coisa, você acha rápido, né? Na internet. Acho que capítulo, se não me engano, é capítulo 2. Também não posso guardar tudo, não. Mas é isso aí. Então veja a vantagem e desvantagem da santidade. Nós temos que ter cuidado, irmãos. Aí entra um perigo grande hoje. As pessoas não estão tendo critério de santidade. Deus pode usar uma pessoa em pecado? Estou perguntando. Vai para o céu? Não vai. Capítulo 7 de Mateus, versículo 22 diz Jesus: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E eles vão dizer: Senhor, nós expulsamos demônio no teu nome, nós curamos no teu nome, nós profetizamos no teu nome. Jesus vai dizer: eu nunca os conheci. Então é muito arriscado. Por isso que hoje a melhor coisa que nós temos a fazer é viver aos pés do Senhor em santidade. Não arruma, irmãos, o meio mais fácil, não. Eu tenho visto tanta gente quebrando a cara porque quer o meio mais fácil. Não quer orar e sai a cata. Se Deus quiser falar com você, Ele vai falar. Mas não procura, não. É 1 Pedro 4,17. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Isso aí. 4,17, né? É, 1 primeiro. Pedro 4,17. E aqui no 2 Pedro 2, 21 diz: porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça, do que depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento que lhes havia conhecido. Por isso que é mais severo para quem conhece a palavra. Você recorda? 2 Pedro? 2,21. 2, 21, 2 2 Pedro. Pedro. Por isso que é mais severo. É 4 aqui. Tá? Quem conhece está indesculpável perante o Senhor. Mas vale a pena conhecer. Porque você conhece o princípio de Deus, conhece a figura de Deus. Semana passada eu estava ensinando, falando sobre conhecimento de Deus. Só que as pessoas pensam que conhecimento de Deus são aqueles tratados que as pessoas, Deus é o ser espiritual, assim, assado, que ensina em teologia. Conhecimento de Deus, que eu penso muito, não é isso é definição.
É aquilo que Jó disse: eu te conhecia de ouvir, agora eu te conheço diferente. Quando eu pego os princípios da Bíblia de Deus, Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Por que que quando vem a luta, se eu sei que Ele é onipresente, é onipotente, eu aqui balanço todo? Eu não conheço Deus. Se você conhece Deus, você não se abala. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Que não se abala. Mas quando vem a tempestadezinha, você se abala ou não se abala? Porque você não conhece Deus. Quem conhece Deus não se abala. Esse conhecimento que é fundamental. Você tem uma experiência própria com Ele. Deus está no controle de tudo. Deus governa. Mateus diz que o cabelo da nossa cabeça está contado, não cai sem a vontade de Deus. Tem gente que não tem descanso na alma, não tem paz de espírito, porque não conhece Deus. Se conhecer Deus, deita no regaço dele e dorme. Salmo 131 diz assim: Senhor, não é soberba a minha alma, nem altivo os meus olhos. Como uma criança desmamada no colo da sua mãe, assim é a minha alma para contigo. Vá para o regaço de Deus e dorme, descansa, porque Ele é o Todo-Poderoso. Esse é o conhecimento. Quando você começa a abalar, começar a contar carneirinho, sentar, o filho está lá, saiu à noite, você fica lá, vai resolver alguma coisa, entrega na mão do poderoso, que Ele é. Nós precisamos conhecer Deus. Não tem uma definição teológica de Deus, conhecer na vida. É isso aí. Então, por que Eli, os filhos todos morreram? Por uma coisa. Eu falei aqui há poucos dias sobre o princípio de autoridade. Retrasado, semana passada eu falei sobre santidade. A honra está muito vinculada à autoridade. E Deus não permite ser passado para trás. Vocês sabem, hoje me perguntaram, por que Deus queria matar Moisés quando ele vai buscar a esposa Zípora no deserto, quando ele está indo para o Egito? A Bíblia diz que Deus queria matá-lo. Quebra do princípio. Qual o fato? Ninguém me ajuda não? Tem que conhecer a história do Velho Testamento. Hein? Por quê? Aí eu vou falar contra as mulheres, hein? Ele honrou mais a mulher. Quando Deus, no capítulo 15, fala para Abraão: Abraão, o teu herdeiro vai nascer de ti. Sara ouviu mais que depressa, pegou Agar. Mulher não pode ouvir certas coisas. E aí aconteceu o desastre. Por isso que quando ele recebe a ordem de Deus, eu quero o teu filho, ele sai na surdina de madrugada. Se Sara vê, não ia deixar. Hein? Deus faz uma promessa linda, e Abraão diz: ele creu e isso lhe foi imputado como justiça. Mas a Sara facilitou: Abraão, eu estou velha, mas aqui tem uma escrava novinha. E lá foi. Hoje nós temos aí
um negócio feio. Eu não sei, tem muita gente que diz que o anticristo vem de lá. A minha teologia ainda não pegou esse negócio ainda não. Eu tenho que parar mais. Há uma corrente aí dizendo que provavelmente o anticristo vem do Oriente Médio, né? E eu não sou muito favorável, porque tudo que já foi falado até hoje deu água abaixo. Deu ruim, né? Então. Hein? Até aquele lá, ele fala isso. Tá? Tem um cara que é bem escatológico aí, tem um curso, ele fala isso, mas ainda não assentou no meu coração que é isso. Tá? Eu ainda penso outro. O anticristo vai ser um líder. O mundo está carente de liderança. Ele vai ser um líder tão influente que o mundo todo vai se render a ele. E eu não vejo hoje ninguém no Oriente Médio capaz de fazer isso. Aglutinar, tá? Em torno dele porque vai ter que ser um governo, né? Mas então, quando Moisés atende, ele circuncida o primeiro filho. Como chamava o primeiro filho? De Moisés? Moisés. De Moisés? Gerson. Ele circuncida e ele passa por muita dor. Viu? Ele passa por muita dor. E a mulher intervém, fala: não vai fazer isso com o mais novo. E ele obedece. Nós não devemos honrar pessoas. Esse é o problema de hoje. Desonrar. Tá? E aí, a hora que ela viu a ira de Deus sobre ele, ela vai prontamente, pega a pedra, a pedreira e vai circuncidar. Tá? Porque ela vê, o nosso Deus, ele não permite determinada coisa. Se você honrar pessoas em lugar de Deus, você pode saber, Deus vai cobrar. Foi o que aconteceu com Eli. Falou: você honrou seus filhos e não me honrou. Os seus filhos vão morrer, os dois no mesmo dia. O profeta disse. E morreram, tanto eles como Eli. Lá na frente. E ele ouviu essa profecia e ficou quieto, né? Ele não fez nada, né? Passivo. Velho. Não quero ficar um velho assim, não. Ele sabia da exigência de Deus. Lá na frente, no governo de Saul, quando Doeg entrega Abimeleque, o Saul vai lá e mata 85 sacerdotes, todos descendentes, todos da linhagem de Eli. Exterminou, ficou Abiatar. Quando chega Salomão mata Abiatar. Não restou um para herança, porque brincaram com a santidade. Vocês estão notando? Hein? Mas Deus, para Deus não é demorar. Deus tem um tempo. Deus falou que ia extinguir, e extinguiu. Quando ele fala, o Zadok foi sacerdote contemporâneo de Abiatar. Quando ele fala lá em capítulo 48 de Ezequiel, ele fala de Zadok, porque ele me santificou. Mas a santificação dele não começa lá, começa lá atrás, junto dos medianitas, quando Finéias, naquela orgia que Balaão falou para assim: manda as moças do arraial, tá? Capítulo 25 de Números, manda as moças no arraial para perverter os hebreus. A Bíblia diz que virou uma bagunça. 24 mil pessoas morreram. E Finéias, um casal, veja bem, um israelita com uma moabita,
eles entram na barraca para se prostituir. E Finéias vai lá e vara os dois com a espada. Aí Deus fala: o meu zelo foi vingado por Finéias. Da onde vem Zadok? Olha a fidelidade de Deus, vale a pena dizer. Santo Deus. Deus não esquece aquilo que faz, essa linhagem toda. E a Bíblia diz que esse sacerdócio será eterno no tempo do milênio, porque ele santificou a sua casa. É o sacerdócio previsto para a época de Jesus reinar aqui. Por quê? Porque ele teve atitude de santidade. O negócio é tão sério. Qual era a roupagem de Arão? Arão tinha que trazer uma lapela de ouro escrita perante a mitra: santidade ao Senhor. Ele entrava para ministrar. Todos liam e todos viam que Deus exige santidade de cada um deles. Por isso que, se não me engano, lá em Levítico fala: sede santo, também está em 1 Pedro 1,16, porque eu sou santo. Então, nós temos possibilidade de viver uma vida santa, porque Deus nos deu o Espírito. Muitas vezes é um hábito nosso, é um hábito que a gente joga para Deus. Não olha para o homem, não, olha para Deus. O homem faz, mas não é para ser assim, não. Eu tenho refletido sobre isso. Nós temos que ser como Jesus. Nós fomos chamados para isso. 1 Pedro 2,21 ele fala: para isso foste chamado, para seguir o exemplo de Cristo, seguir os passos de Jesus. Não brincar com certas coisas sérias, porque nós vamos morar nos céus com o Senhor, e lá só entra santo. A Bíblia diz em Efésios 5 que Deus está preparando através do Espírito uma igreja sem mancha, sem ruga, irrepreensível. Então viva uma vida irrepreensível. Não brinque, não deixe a sua mente devagar, concentre-se na palavra. Satanás quer pegar essa mente dispersa e usar. É por isso que tem muita gente prostrada e outros se matando aí, porque brinca. A mente dele é que tem que se concentrar em Jesus, que é o tesouro concentrado. A Bíblia diz que todo o tesouro do conhecimento está em Jesus. Então penetre, busca, fica pensando, não divague a mente. Tem gente que você vê que está na banguela e não tem como tirar mais. Humanamente é difícil, porque brincou. Nós fomos chamados para viver uma vida diferente. Jesus veio determinado a cumprir o mandamento, o propósito de Jesus, de Deus. Eu vim para fazer a tua vontade. Está lá no capítulo 10 de Hebreus. Eu vim para fazer a tua vontade, custe o que custar. Olhava para a cruz, estremeceu durante a cruz, mas falou: faça-te a tua vontade. Não briga com o pecado, não. O pecado é saboroso, mas leva para o inferno, e a mancha vai ficar. Tem um texto na Bíblia que diz: depois que Davi pecou, foi o maior rei de Israel, mas o cristal ficou manchado. Se você sabe, foge. Paulo diz 4, se não me engano, 22 de 1 Timóteo, se não me engano: foge dos desejos da mocidade, torna-te padrão dos fiéis no procedimento, na palavra. 4:12, não é isso? Ninguém despreza a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Seja padrão. Aonde você entrar, as pessoas vão te ver diferente, porque você parece com Jesus. Não negocie por menos, irmãos. Nós fomos chamados para isso.
Agora você vê pessoas com responsabilidade na igreja, assumem cargo, e a Bíblia diz que seja marido de uma só mulher, temente, que se aparte do mal. Está lá no capítulo 3 de Timóteo. Irrepreensível. Tito 1:7 fala também irrepreensível. Vida sem retoque perante o Senhor. E Deus nos deu o Espírito para você mortificar as obras da carne, levá-la para a cruz, para refletir Jesus, mostrar para o mundo Jesus. Nós precisamos impactar o mundo com vida, irmãos. É a nossa vida, o nosso dia a dia. Nós queremos que as pessoas nos vejam. Procure como Deus te vê. Capítulo 11 de Hebreus, se eu não me engano, no versículo 5, a Bíblia diz que Enoque foi trasladado, porque encontrou testemunho perante o Senhor, de que agradara a Deus. Quem deu o testemunho dele, nada menos, nada mais do que o Senhor Deus. Então viva uma vida assim. Não brinque com coisas sérias. Nós estamos hoje numa situação de relativizar o Evangelho. O Evangelho de Cristo é o mesmo. Jesus cumpriu, e Deus olha para a palavra com fidelidade, vai cumprir na nossa vida. Tenha temor da palavra de Deus, estremeça perante ela. Não brinque com a palavra, não, porque é base do juízo. Capítulo 12, versículo 48 de João, Jesus disse: eu não vim julgar ninguém, mas a minha palavra, essa há de julgar o último. Então, os advogados sabem, só o juiz julga, os juízes julgam com base na lei, e a lei está aqui. Obedeçam, tudo bem. Graças.